Os destaques desta edição. Festival em barco de luxo é flagrado com turistas no Rio Amazonas. Mais de 60 turistas, entre estrangeiros e visitantes de outros estados brasileiros, foram presos em flagrante. Polo Industrial de Manaus começa 2021 com faturamento de 10,22 bilhões de reais. Governador admite risco de terceira onda da Covid no Amazonas. IBGE suspende provas de concurso no Amazonas e outros estados para censo 2021. Um recorde trágico. Pela primeira vez, o Brasil ultrapassa 4.000 vítimas diárias por Covid. São mais de 170 brasileiros mortos por hora. Senado aprova a prorrogação até 31 de julho do prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Biden adianta pela segunda vez a meta para vacinar toda a população adulta dos Estados Unidos contra a Covid-19 e deve começar a compartilhar vacinas com outros países no segundo semestre. Após levar choque, carregador cai no Rio Negro e desaparece. Em acerto de contas, jovem é assassinado com 4 tiros e 13 facadas no peito no Viver Melhor 2. Bandidos matam motorista após confundi-lo com PM durante assalto à sucataria no centro de Manaus. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, está começando. Agora 5h48 em Manaus. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa de Alvarães. Oriuna Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Mateira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamá FM em Anamá. Maraã FM em Maraã. Cabocla FM Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Comaré Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Comá FM Nova Aripuanã. Metropolitana Mix em Manacapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio BDC em Altazes. Rádio Camaleão em Axinim, distrito de Borba. maripafm.com em São Sebastião do Atuma. 5h49 em Manaus. Fié Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia será de muito calor, com o filamento do mercúrio devendo esbarrar nos 33 graus. O dia amanhece com 25 graus Celsius. O Climatempo fala na probabilidade de 90% para chover 10 milímetros. A umidade do ar é de 97%. Os ventos estão com 7 km/h de velocidade. É quarta-feira, 7 de abril. Chegamos aos 97 dias do ano. Faltam 268 para terminar 2021. É dia de São João Batista de La Salle. Comemoramos também o dia do corretor. Dia Mundial da Luta contra o Fumo. Dia Mundial para a Reflexão do Genocídio. Dia Mundial do Médico Legista. E o Dia Mundial da Saúde. Esta é a edição 85.127 do Jornal da Manhã. A cheia do Rio Negro chegou aos 11 metros. A leitura de ontem havia subido 6 centímetros e seu nível em relação ao mar estava em 27 metros e 60 centímetros. Estão abertos e com boa visibilidade os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. Um fato marcante da história. Em 1831 era executado pela primeira vez o hino nacional. Agora 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Itamar Jardina. Um festival realizado dentro de uma embarcação de luxo foi flagrado pela polícia na noite de ontem no Rio Amazonas, nas proximidades de Manaus. Mais de 60 turistas, entre estrangeiros e visitantes de outros estados brasileiros, foram presos em flagrante. A Polícia Civil informou que recebeu denúncias sobre o evento por meio de publicações nas redes sociais. Equipes do Departamento de Repressão ao Crime Organizado foram acionadas ao local onde um barco estava ancorado. O festival intitulado Amazon Immersion começou na sexta-feira e deveria ser encerrado nesta terça-feira. Ele prometia uma imersão na floresta amazônica com roteiros culturais e festas. O evento exigia que os participantes apresentassem testes RT-PCR de Covid feito em até 72 horas antes do embarque. Os valores para o festival eram cobrados em dólar de R$1.100 ou R$6.149 até R$2.100 ou R$11.739. Barato.
De acordo com o delegado titular da Força Especial de Resgate e Assalto, Grupo Fera, Juan Valério, as mais de 60 pessoas que estavam na embarcação estavam ingerindo bebidas alcoólicas aglomeradas e a maioria não fazia uso de máscaras no momento em que o barco foi abordado. Alberto Peregrini, festa no Rio. Festa caríssima, muito bem fiscalizada pela polícia. Enquanto isso, Paulo Guerra, aqui no Terminal 5, onde estamos nesse momento, muita gente aglomerada também, muita gente entrando no ônibus de uma sardinha lata completamente lotada e fiscalização não por aqui. O pessoal está entrando no ônibus à vontade. E aqui, ao contrário dessa festa, não se paga em dólar, Paulo, aqui com Vale Transporte, o pessoal que gosta de andar aglomerado pode entrar sem nenhum problema. E não tem fiscalização. Muitas reclamações, falta de fiscalização, muitas aglomerações, ônibus superlotados, não é, Peregrini? Superlotado, Paulo Guerra, superlotado, muito lotado realmente, Paulo. A gente fez essa comparação aí, que até não cabe muito. Grande trabalho da polícia aí no iate, Paulo Guerra, fiscalizando direitinho, mas infelizmente, Paulo, a gente fala com muita tristeza mesmo. Infelizmente, ônibus lotados, a população precisa pegar o ônibus para chegar ao seu destino, para chegar ao seu trabalho. Saem lotados do terminal, e quando sai do terminal, Paulo, não quer dizer que acabou aí não, ainda tem outras paradas de ônibus até chegar no centro, onde outras pessoas vão entrar no coletivo. E falando em transporte coletivo, Peregrini, os bandidos voltaram a atacar? Voltaram, Paulo, teve outros assaltos aí, tanto ao transporte especial, quanto também, Paulo, ao transporte coletivo convencional. São vários assaltos aí, até com registro de facadas dentro do coletivo. Situação realmente muito complicada também no que se diz respeito, Paulo, aos assaltos a ônibus aqui em Manaus. Muita gente mesmo, a polícia até prendeu alguns suspeitos aí, prendeu um que esfaqueou o motorista dentro do ônibus. A polícia vem fazendo a sua parte, Paulo, mas o número de assaltos continua a crescer. Peregrini, e o tempo como é que está aí onde você se encontra? Começando a ficar claro, né? A unidade externa do Jornal da Manhã está nesse momento, Paulo Guerra, na rotatória do bairro do São José, bem ao lado aqui do Terminal 5, estamos fiscalizando aqui toda essa situação, o trânsito já começa a ficar bem agitado aqui, mas já tem agente de trânsito do IMU, começam a trabalhar bem cedo também. Dentro do terminal, Paulo, a gente tem observado também os fiscais do ônibus aí, né, do pessoal da Secretaria do Transporte Coletivo também agindo, dando uma olhadinha no horário do ônibus, né, Paulo? No horário de um intervalo de um ônibus para o outro. Às vezes não tem como conter a superlotação dos coletivos. Peregrini, e a bilhetagem como é que está, Peregrini? Está sendo paga? Paulo, está do mesmo jeito, né? Hoje é quarta-feira, um dia de muita expectativa, né? A bilhetagem eletrônica para o pagamento do pessoal do transporte alternativo continua naquela mesma situação. A reclamação é muita, Paulo, já tem gente até deixando o ramo devido a essa falta de pagamento, né? Que não está acontecendo por parte aí do consórcio das empresas que ficam com o dinheiro, né? O Sinetran também tem parte nessa situação e recebe o dinheiro e não repassa aos cooperados do transporte alternativo. Peregrini, a informação de que uma paralisação dos rodoviários pode acontecer na próxima sexta-feira? Pode sim, Paulo, pode acontecer mais uma vez aí. O sistema, Paulo, do transporte coletivo na cidade tem sido bastante comentado aí, né, nas redes sociais. Motoristas, cobradores reclamam muito ainda daquele negócio das férias, Paulo, e também outros benefícios que são acertados durante, né, aquelas reuniões que acontecem no Ministério do Trabalho, empresa e funcionários se acertam, mas na hora de efetuar o pagamento, Paulo, isso não vem acontecendo. Pois é, vamos esperar que essa paralisação não venha acontecer, porque a população já está penalizada até demais, né, Peregrini? Preços absurdos nos supermercados, ônibus superlotado, todo tipo de coisas que acontecem e que a população sofre muito. Pois é, Paulo, eu gosto muito de conversar com as pessoas aqui, né? Principalmente as pessoas mais humildes aqui dessa área onde a gente trabalha. A reclamação é grande realmente, Paulo. As pessoas aí que já dizem que já não estão mais comendo carne, já o bife agora é de fígado, o preço da carne realmente está deixando as pessoas assim bem assustadas. O frango também tem aumentado bastante, já tem aí frango de R$7 o quilo, quando há 2 meses atrás se comprava de R$5. E aí, Paulo, as pessoas estão reclamando bastante, né?
E a carne mais barata é carne com osso, se compra de R$21, R$26 o quilo, e a gente conversa com essas pessoas, Paulo, a situação realmente é muito complicada. Tem um dono de um mercadinho aqui na área da zona leste da cidade, que fala para mim que o osso que ele vende o osso barato, quando dá 8h30, 9 horas da manhã, todos os dias já não tem mais. E a procura é muito grande para fazer sopa e para colocar no feijão. Realmente, Paulo, a situação é bem complicada. A população literalmente está no osso, né, Peregrini? Ah, sim, Paulo, assim, tem gente, a gente fica com uma faca, compra o osso, fica com uma faquinha rapando a carne assim para ver se cai alguma coisa. Peregrini, daqui a pouco serão reiniciadas as buscas a um carregador que caiu ontem no Rio Negro, após levar um choque, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, né? Desapareceu após levar esse choque, né? As pessoas ficaram lá, ainda tentaram mergulhar, já tentaram chamar também o Corpo de Bombeiros, que já fez até um trabalho por lá, Paulo, mas o fato é que esse carregador continua desaparecido, né? E levou aí uma descarga elétrica fortíssima e acabou caindo no Rio Negro. Um acerto de contas, não é, Peregrini? O rapaz acabava de jogar futebol e foi surpreendido e assassinado com 13 facadas no peito e 4 tiros, Peregrini. Pois é, Paulo, foi o Wendel Braz, ele tinha apenas 20 anos de idade e foi assassinado dessa forma aí que você bem relatou, de uma forma cruel, de uma forma fria. Os bandidos que chegaram queriam mesmo acabar com ele. Foram 4 tiros e 13 facadas. Ele teve o corpo piquinado a facadas, ainda caiu numa ribanceira. O Departamento de Perícia Técnica e Científica esteve no local e o IML também resgatou primeiro para depois transportar o corpo, Paulo. Isso aconteceu no Viver Melhor 2 e os bandidos mataram um motorista após confundi-lo com PM. Ele estava inclusive com uma roupa parecida com roupa de polícia, não é, Peregrini? Dentro de uma sucataria aqui no centro da cidade. Pois é, na rua Lourenço Braga, Paulo, e quem levou a pior foi o motorista do guincho, o senhor Manuel Macário. Ele acabou sendo morto com 4 tiros, Paulo. Os bandidos, segundo as primeiras informações, o confundiram, como você bem colocou, com um policial. E com isso ele acabou sendo atingido, acabou sendo morto, infelizmente. Aí na rua Lourenço Braga, no centro da cidade, tratava do seu Manuel Macário, 41 anos, era motorista de guincho. Eles andavam atrás de um PM, né, Peregrini? Precisa saber qual é esse PM que eles andavam atrás, porque eles confundiram e terminaram matando este homem, lamentavelmente. Infelizmente, cara, o desespero foi muito grande, não demorou muito para que chegassem parentes da vítima no local. Trata-se de um homem que não tem passagem pela polícia, ele foi realmente confundido e, infelizmente, morto com 4 tiros ali nas proximidades ali na feira. Peregrini, até daqui a pouco. Paulo Guerra, daqui a pouco a gente vai voltar aqui com essas e outras informações aqui dentro do nosso noticiário policial no Jornal da Manhã. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Rádio Circuito FM, Show dos Bairros Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi em Altazes. Açaí no ponto da feira em Codajás. Voz um novo tempo, uma nova história em São José do Amatari. Voz 6 Irmãos no ponto de São Raimundo. Voz Cabocla Vila Rica de Caviana. Beruri Josibã em Beruri. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Web Rádio Imaculada em Anuri. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamundá.web Rádio. Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Voz Ariaú. Big Boy em Iranduba. E comunitária Anhanguera na Foz do Canumã, distrito de Boba. Agora 6h01 em Manaus, que tem 25 graus de temperatura. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e volta em 3 minutos e meio. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h05 em Manaus. A Operação Pela Vida, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública, flagrou um grupo praticando corrida ilegal em vias públicas, crime conhecido popularmente como racha ou rolezinho. O caso foi registrado ontem à noite na Avenida Brasil, na Compensa. 4 motocicletas foram apreendidas e os homens que as conduziam foram multados e tiveram a CNH suspensa pelo Departamento Estadual de Trânsito. A ação policial mobilizou efetivos da Polícia Militar, agentes do Núcleo Especializado de Operações de Trânsito e os servidores da Secretaria de Segurança Pública e foi desencadeada no bairro da Compensa. Além das barreiras de fiscalização de veículos, foram realizadas incursões policiais em regiões alvo de denúncias de tráfico de drogas.
O secretário de Segurança Pública, Coronel Luiz Mar Bonatti, coordenou os trabalhos e falou da importância do policiamento intensificado pela operação. Segundo o Detran, policiais do Batalhão de Trânsito que ficam escondidos para a retaguarda da operação identificaram as motocicletas apostando corrida, explica o coordenador do NEOT, Vitor Mansur. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Com a flexibilização das medidas de proteção contra o coronavírus, o comércio de Manacapuru começa a respirar e dar o ar de pequeno crescimento das atividades comerciais. Porém, os aumentos constantes no preço dos combustíveis respingam de forma abrupta nos produtos da cesta básica, elevando cada vez mais o número de famílias que vivem abaixo da linha da pobreza. Nazareno Batista, presidente da CDL Manacapuru, diz ver uma esperança maior na vacina contra o vírus. Apesar de nós estarmos na segunda onda da pandemia, foi um choque muito grande na economia, no mundo, né, no país, no estado, no município, e nós sabemos que o que mais foi afetado realmente foi o pequeno, né, aquele informal realmente está lá na ponta. Esse vem se virando como pode. As vendas caíram drasticamente, isso aí é fato. Então, aos poucos, a gente vem observando que a economia vem aquecendo de forma lenta, mas vem, né. Mas, na verdade, o mais sacrificado foi o pequeno. Apesar que todos foram sacrificados, né, o grande, o médio, o pequeno, mas o pequenininho mesmo que está lá na ponta, esse tem sentido bastante a queda nas vendas. E a gente espera que nos próximos meses aí, com a aplicação da vacina, né, seja erradicada realmente esse vírus, para que em um curto espaço de tempo aí, até um ano, tenhamos assim a economia normalizada, possa se melhorar o poder aquisitivo das pessoas, né, na questão de emprego e renda, e assim as pessoas voltem a comprar para que nós possamos ter uma equalização de um modo geral, desde o pequeno informal, o médio e o grande, né? Nazareno disse ainda que numa rápida análise, as pessoas perderam o poder aquisitivo e com isso com certeza ficaram mais pobres, e complementou dizendo que ultimamente, de acordo com os dados estatísticos do IBGE, 14.200.000 pessoas estão desempregadas. Isso quer dizer que é menos gente com o poder de compra, atingindo de forma drástica a economia do país. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h09 em Manaus. A Feira de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, ADS, do Shopping Ponta Negra, passa a atender em horário ampliado. A partir desta quarta-feira, a feira passa a atender ao público de 16 às 20 horas no estacionamento G1 do Centro de Compras. O Tribunal de Contas do Amazonas, TCE-AM, realizará 2 sessões nesta quarta-feira para o julgamento de 249 processos. Às 9h30 estará reunida a segunda Câmara para a terceira sessão ordinária para apreciar 206 processos e às 10 horas o Pleno realizará a 9ª sessão de 2021 com o julgamento de outros 43 processos. A construção de uma cidade melhor para todos é um dos pontos de partida do amplo programa da gestão do prefeito Davi Almeida para a revitalização do centro histórico da capital amazonense. Os investimentos da Prefeitura de Manaus sobre o tema foram expostos pelo diretor do Instituto Municipal de Planejamento Urbano Implurb, arquiteto e urbanista Pedro Paulo Cordeiro, durante sua apresentação no encontro regional do Connected Smart City and Mobility, iniciativa da NECTA, debatendo sobre as iniciativas de Smart Cities nesta terça-feira de forma online. O diretor do Implurb afirmou que dentro desta cidade melhor para se viver, arquitetura, urbanismo, planejamento urbano e transformação do ambiente, e concentrando na humanização, mobilidade e mix de uso, são cada vez mais essenciais. O plano habitacional para o centro, ele parte da premissa que deva ter habitação para todos, de todas as classes, onde possa ser proporcionado a habitação tanto para uma pessoa que trabalha na área de conservação e limpeza, como também para um diretor de uma grande rede de lojas varejistas. Um exemplo, isso é algo que nunca aconteceu em nenhum governo, seja ele municipal ou estadual, foi proporcionar esse tipo de política pública relacionada a essa parte habitacional. Então, a ideia é exatamente colocar as pessoas de volta ao centro para morar, e essas pessoas
para facilitar a questão da mobilidade, devem trabalhar no centro, para que elas possam tanto utilizar a mobilidade ativa que falamos, que é a questão da caminhabilidade e a questão da ciclomobilidade, ou seja, pequenos deslocamentos. 6h11 em Manaus. Com o objetivo de reforçar o combate à malária em 37 municípios no Amazonas, o governador Wilson Lima entregou na manhã desta terça-feira 25 motocicletas e 20 embarcações do tipo bote. O evento de entrega aconteceu na Arena da Amazônia. Para a prevenção contra o risco de contágio da Covid-19, a prefeita de Presidente Figueiredo, Patrícia Lopes, do MDB, decidiu fechar o acesso a cachoeiras, cavernas, parques aquáticos, igrejas, parques públicos e privados nos fins de semana. O acesso está permitido apenas de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. E a Polícia Federal prendeu nesta terça-feira um suspeito de fraudar saque do auxílio emergencial aqui em Manaus. A operação foi executada para investigar supostas fraudes praticadas contra o benefício concedido pelo governo federal. O Tribunal de Justiça do Amazonas empossou ontem a nova integrante do Pleno, desembargadora Vânia Maria do Perpétuo Socorro Marques Marinho. O evento virtual presidido pelo presidente da Corte, Domingos Chalub, teve participação de autoridades locais e nacionais. Para o ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça e irmão da desembargadora, é um momento intenso marcado pela grande saudade de nossos pais, de nossa irmã, sobrinha e cunhada também falecidos. Após a redução de 96% dos recursos que seriam destinados para a realização do censo demográfico, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE do Amazonas, informou ontem que não haverá realização de concursos públicos para o censo 2021. A medida afeta o Amazonas e outros estados do país. No Amazonas estavam previstas 2.670 vagas para recenseador, 257 para agente censitário supervisor e 90 para agente censitário municipal. As provas estavam marcadas para as datas de 18 de abril e 25 de abril, respectivamente. O IBGE Amazonas informou que avaliará com o SEBRASP, o organizador do concurso, um novo planejamento para a aplicação das provas. Porém, a definição depende de um posicionamento do Ministério da Economia sobre o orçamento do censo demográfico. Confira a hora. 6h14 em Manaus. O Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou nesta terça-feira o edital para a recomposição da lista tríplice para preenchimento de vaga de juiz efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas na classe dos advogados decorrente do término do primeiro biênio de José Fernandes Júnior. A obra no complexo viário Professor Isabel Victória, situado no acesso ao Conjunto Manoa, na Avenida Max Teixeira, Zona Norte, atingiu cerca de 80% das adequações apontadas no laudo técnico elaborado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, CREA-AM, que fazem parte das medidas determinadas pelo prefeito Davi Almeida para garantir segurança aos motoristas e pedestres. A etapa de fresagem da alça retirada do pavimento antigo já foi concluída e as obras avançam para a parte final de concretagem. O complexo deve ser aberto ao tráfego dentro de um mês. A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, Abraciclo, completa 45 anos de atividades com foco no desenvolvimento e fortalecimento do setor de duas rodas no país e na promoção de ações que visam um trânsito mais seguro. Os 45 anos da associação são marcados pelo protagonismo da motocicleta e da bicicleta, que ganharam papel de destaque na sociedade e na mobilidade atual devido à pandemia da Covid-19. O Amazonas confirmou mais 29 mortes por Covid ontem, sendo 11 ocorridas nas últimas 24 horas. O total de vidas perdidas pela doença chegou a 12.136. Nesta terça-feira, o estado também registrou 953 novos casos de Covid, totalizando 353.929 casos confirmados. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Vacinação contra a Covid vai cobrir todas as faixas etárias com comorbidades até sábado, diz a Prefeitura. Novo calendário define que o atendimento será em ordem decrescente de grupos etários, começando com as pessoas de 40 a 44 anos nesta quarta-feira e fechando com a de 18 a 29.
Covid-19. O governador Wilson Lima disse que se prepara para o pior cenário possível no caso de uma terceira onda de Covid-19 no Amazonas. Para ele, é inegável que haverá um novo surto da doença. No entanto, ele não detalhou quais informações serviram de base para a afirmação e disse que o Estado já está em contato com especialistas do país e do mundo para mapear quais os possíveis efeitos do novo pico. A declaração foi dada na manhã desta terça-feira, durante um evento de entrega de equipamentos para o combate da malária no estado. Eu acredito na possibilidade de uma terceira onda. Quando vai acontecer, eu não sei. Quais as proporções, também não sei, disse o governador. Mas disse que tem procurado técnicos do Brasil e do mundo para que apresentem um modelo matemático para que se possa ter uma clareza do que vai acontecer nos próximos dias. Eu estou muito preocupado com isso, tenho conversado muito com a Fundação de Vigilância e Saúde e a Secretaria de Saúde para que a gente possa se preparar para o pior cenário possível, destacou o governador. O Polo Industrial de Manaus iniciou 2021 com pé direito ao faturar em janeiro o montante de 10,22 bilhões de reais. O que indica não apenas um crescimento de 13,71% na comparação com janeiro de 2020, 8,96 bilhões, mas também o seu melhor resultado na história em moeda nacional para o primeiro mês do ano. Contribuíram para o resultado positivo, em especial o desenvolvimento dos segmentos eletroeletrônico, faturamento de 2,32 bilhões de reais e crescimento de 6,42%. Bens de informática do polo eletroeletrônico, faturamento de 2,56 bilhões e crescimento de 33,79%. Metalúrgico, faturamento de 1,09 bilhão de reais e crescimento de 36,08%. Químico, faturamento de 1,04 bilhão e crescimento de 13,39%. Termoplástico, faturamento de 987,51 milhões de reais e crescimento de 60,62%. E mecânico, com 735,63 milhões de reais e crescimento de 2,54%. Chamou a atenção também o crescimento exponencial do segmento de vestuário, calçados, o qual em janeiro registrou faturamento de 3,41 milhões, aumento de 252,54% na comparação com o mesmo mês de 2020. O ano de 2021 também iniciou com bons resultados do Polo Industrial de Manaus em relação aos indicadores de mão de obra. Em janeiro, o polo registrou 100.005 trabalhadores entre efetivos temporários e terceirizados, o que indica aumento de 1,13% ante dezembro de 2020, quando tínhamos 98.884 trabalhadores, e de 7,01% na comparação com janeiro do ano passado, que era de 93.453 trabalhadores. 6h19 em Manaus. A seguir, após levar o chão aqui, carregador cai no Rio Negro e desaparece. Em acerto de contas, jovem é assassinado com 4 tiros e 13 facadas no Viver Melhor. Bandidos matam motorista após confundi-lo com PM durante assalto à sucataria no centro de Manaus. Os detalhes após o intervalo comercial. Difusora FM. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h24 em Manaus. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos começando o nosso noticiário policial, dizendo Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Polícia Militar, Polícia Civil na rua, muita gente sendo presa na cidade. Um homem de 45 anos foi preso, Paulo Guerra, por descumprimento de medida protetiva. A prisão aconteceu em um bar, lá no município de Manacapuru, terra de gente boa. Alô, Major Afrânio, aquele abraço, Major Afrânio, e também a Dona Marília, ouvindo o Jornal da Manhã nesse momento. Foi lá em Manacapuru, que foi preso um homem aí que estava descumprindo a medida protetiva, conforme a delegada atuante. Pense na delegada que põe no toco, é a delegada Roberta Merli, que é a titulada especializada do município lá de Manacapuru. Paulo Guerra, esse mesmo camarada já
havia sido preso em 2020 pelo mesmo crime, ou seja, estava ameaçando a ex-mulher. A mulher no canal dele e ele fica perseguindo a pobre da mulher. A mulher procurou a polícia mais uma vez e o mandado de prisão foi expedido e o bandidão aí já está preso. O homem passou por exame de corpo de delito e será ouvido pelos policiais e encaminhado para juízo. Grande trabalho da polícia aí no município de Manacapuru. Delegada Roberta Merli, a juíza doutora Aline Ribeiro também, que fizeram um grande trabalho evitando que essa mulher possa ser morta na mão desse bandido que já bateu na mulher, vive ameaçando a mulher de morte, e a delegada e a juíza não esperaram que ele fosse lá matar a mulher, não. Botaram logo o bandidão atrás das grades. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vagabundo que estava roubando na área da Cidade Nova foi preso e a polícia conseguiu colocar as mãos nele, Paulo, na hora que ele estava armado, na hora que ele estava pronto para cometer assaltos. Foi preso na madrugada e agora já está à disposição da justiça. Em ação da Rocan, na rua Beira Rio, lá no bairro Colônia Oliveira Machado. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um elemento foi preso, o nome dele não foi divulgado, tem 35 anos de idade. Estava lá naquela área, Paulo Guerra, com um revólver calibre 38. Ele não tem passagem pela polícia, mas segundo as informações, ele estava pronto para cometer assaltos, pronto para cometer arrastão. Ele foi detido pela Rocan após uma denúncia através do Zap. Anote o WhatsApp da Rocan, prepara aí o celular, anota aí que dá tempo. Você pode fazer contato com a Rocan e não precisa se identificar e dizer o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro. Faça a denúncia para a Rocan, que o comandante da Rocan, o Major Werner, com certeza vai deslocar uma viatura até o local. O zap da Rocan é o 99280-7574. 99280-7574. Esse é o zap da Rocan. Você pode fazer contato que a Rocan vai até o local, com certeza. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. A noite e madrugada foi tranquila, bem tranquila no Instituto Médico Legal. Só um tiquinho de notícia, só um tiquinho. A pedra vazia no Viver Melhor. Foi a tarde de ontem, lá no Viver Melhor 2, o Wendel Brecht, 20 anos de idade, foi barbaramente assassinado, foi barbaramente executado com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo. Como se não bastasse, a vítima ainda levou 1, 2, 3, 7, 10, 12, 13 golpes de faca pelo corpo. Ele foi cripinado a facadas, jogado numa ribanceira, onde quando chegou lá no fim da ribanceira, já chegou morto. O Wendel Brecht tinha apenas 20 anos de idade. Segundo as informações, ele havia deixado o mundo do crime e não estava mais nessa situação. Mas o pessoal, os parceiros dele não aceitavam a saída dele e por isso o mataram. É uma das informações repassadas pela família da vítima. Morte no centro da cidade. Ele foi confundido com policial. O motorista de guincho, Manuel Macário, de 41 anos, foi assassinado no centro da cidade. Outra morte no centro. O pássaro da morte montou seu poleiro no centro da cidade. Quase todo dia morre gente no centro. Ainda tem gente lá do centro que diz: lá na Zona Leste é perigoso. Perigoso e aí no centro. Todo dia
tá morrendo Rua Visconde de Mauá, aquela outra rua ali, até esqueci o nome, a rua lá da Casa de Facilidades, e essa aqui agora também, a Lourenço Braga, sempre tem um partindo desta para pior. Mas Paulo Guerra continua desaparecido. O corpo de um carregador que caiu no Rio Negro após receber uma violenta descarga elétrica. Ele pegou o choque, caiu nas águas do Negro e até o presente momento o corpo não foi encontrado. Buscas serão retomadas na manhã de hoje, a fim de achar o corpo desse carregador que infelizmente caiu no momento em que estava trabalhando. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite madrugada. Noite madrugada, onde o Pássaro da Morte. Abraçando os nossos ouvintes, Paulo Guerra, Tenente Adonias. Alô, Adonias, Tenente Adonias, ouvindo o Jornal da Manhã. Emerson Quaresma lá na Sencom. E os repórteres da televisão, Luciano Abreu e Fábio Melo também, na escuta do nosso Jornal da Manhã. Agora é contigo, Paulo Guerra. 6h32 em Manaus. Santos vence na Argentina e abre vantagem na disputa por vaga na fase de grupos da Libertadores da América. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h36 em Manaus. Esportes. O duelo entre Independiente del Valle e Grêmio, inicialmente marcado para esta quarta-feira, válido pela terceira fase da Libertadores, foi transferido pela Conmebol. O clube gaúcho foi impedido de treinar na tarde de ontem em Quito, no Equador, e entrou em contato com a entidade por entender que houve uma quebra de isonomia. O jogo passou para a próxima sexta-feira e não ocorrerá mais no Equador, mas no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. A entidade fez o comunicado na noite de ontem, menos de 24 horas antes da partida. O Real Madrid deu nesta terça-feira um importante passo em busca de vaga na semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Diante do Liverpool, em noite infeliz, a equipe espanhola venceu por 3-1 no Alfredo Di Stéfano e vai para o jogo de volta com a vantagem de poder perder por um gol de diferença. Vini Júnior, autor de 2 gols, brilhou pelo lado merengue e Asensio também marcou. Salah fez para os ingleses. O Santos venceu São Lourenço del Magro por 3-1 na noite de ontem lá em Buenos Aires e abriu ótima vantagem na disputa por uma vaga na fase de grupos da Libertadores da América. O jogo de ida da terceira fase começou muito bem para o Peixe, que marcou com Lucas Braga e Marinho de pênalti no primeiro tempo. No segundo, Ângelo Romero, ex-Corinthians, diminuiu e ensaiou uma pressão, mas Ângelo, de 16 anos, marcou nos acréscimos e garantiu a vantagem santista. O time de Ariel Roland pode até perder por um gol de diferença para se classificar. O jogo de ontem pela Copa do Brasil. Coritiba classificado 3, Operário 2. Fortaleza também classificado, venceu em Ipiranga por 1-0. Na Copa Sul-Americana, Nacional do Paraguai 0, 12 de outubro e também 0. Emelec 2, Macará 0. Huachipato 3, Antofagasta 0. Cerro Largo 2, Penharol 2. Deportivo de Cali 0, Tolima também 0. 6h38 em Manaus. A seguir, um recorde trágico. Pela primeira vez, o Brasil ultrapassa 4.000 vítimas diárias por Covid. Senado aprova a prorrogação até 31 de julho do prazo para entrega da declaração do imposto de renda. Biden adianta pela segunda vez a meta para vacinar toda a população adulta americana contra a Covid e deve começar a compartilhar vacinas com outros países no segundo semestre. Essas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h42 em Manaus. Últimas notícias.
Num dia marcado pelo otimismo externo, o dólar teve queda significativa e fechou no menor nível em 2 semanas. O dólar comercial fechou essa terça-feira vendido a R$5,60 com recuo de 0,08 menos 1,41%. No mercado de ações, o índice Bovespa da B3 fechou aos 117.499 pontos, com pequena queda de 0,02%. Em março, o emplacamento de veículos, considerando-se a venda de automóveis e veículos comerciais leves como picapes e furgões, ônibus e caminhões, cresceu 15,78%. Em comparação ao ano passado. A informação foi divulgada ontem pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave. O governo federal retoma nesta quarta-feira sua agenda de privatizações com a realização da 6ª rodada de concessão de aeroportos. Serão oferecidos 22 aeroportos divididos em 3 blocos. O leilão será realizado a partir das 10 horas na sede da B3 em São Paulo. No Bloco Norte estão os aeroportos de Manaus, de Porto Velho, de Rio Branco, no Acre, Cruzeiro do Sul também no Acre, Tabatinga aqui em Manaus, aqui no Amazonas, Cefé no Amazonas e Boa Vista em Roraima. Assim, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes será privatizado. Recém-empossado como ministro da Justiça, Anderson Torres troca diretor-geral da Polícia Federal. Paulo Maiorino substituirá Rolando de Souza, que estava no cargo desde maio do ano passado. Troca no comando da Polícia Federal em 2020 gerou crise no governo que resultou na saída de Sérgio Moro. Pela primeira vez na pandemia, o Brasil ultrapassou 4.000 vítimas diárias por Covid. São mais de 170 brasileiros mortos por hora, 3 vidas perdidas por minuto. A marca trágica só havia sido atingida pelos Estados Unidos. No total, o país registrou 337.364 óbitos pela doença e 13.106.058 casos. Chapecó, no oeste catarinense, se prepara para a visita do presidente da República, prevista para hoje. Elogiada por Jair Bolsonaro pelo trabalho de combate ao coronavírus, a cidade que soma 535 mortos pela doença estava com 97% dos leitos em unidades de terapia intensiva ocupadas nesta terça-feira. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base de um projeto que autoriza empresas privadas a comprarem vacinas contra a Covid para imunizar os funcionários. Na prática, a principal mudança do texto é retirar a exigência atualmente prevista em lei de que as empresas só possam começar a vacinação própria após a imunização dos grupos prioritários pelo Sistema Único de Saúde, SUS. O Supremo Tribunal Federal julgará hoje uma posição definitiva a respeito da liberação ou não da realização de cultos e outras práticas religiosas presencialmente durante a pandemia. O tema será o primeiro item da pauta do plenário. O Senado aprovou um projeto que prorroga até 31 de julho o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2021, referente ao ano calendário de 2020. Atualmente o prazo se encerra no próximo dia 30 deste mês de abril. O texto já foi aprovado pela Câmara, mas por ter sido modificado precisa ser novamente analisado pelos deputados. O ano da pandemia viu disparar a pobreza e a desigualdade no Brasil, assim como em boa parte do mundo. Para os muito ricos, no entanto, a crise passou ao largo. A lista de bilionários da Forbes mostrou que o número de bilionários explodiu e chegou a 2.755. 660 a mais que um ano atrás. Entre os novatos, há 11 residentes no Brasil. Os mais ricos entre os estreantes são os irmãos Safra, os 4 filhos de Joseph Safra, dono do Banco Safra, que morreu no mês de dezembro. Um navio de carga com a bandeira do Irã foi atacado no Mar Vermelho, informou a emissora de televisão Al Arabiya, citando fontes anônimas. A agência iraniana de notícias Tasnim disse que a embarcação teria sido atingida por uma mina naval. O presidente do Chile, Sebastián Piñera, assinou nesta terça-feira a lei que adia por 5 semanas as eleições de prefeitos, governadores e constituintes, originalmente programadas para 10 e 11 de abril, em decorrência do forte aumento das infecções de coronavírus no país. Taiwan acusou nesta quarta-feira a China de tentar atrair o Paraguai para mudar seu reconhecimento diplomático sobre a ilha em troca de vacinas contra o coronavírus. O Paraguai é um dos 15 países que reconhecem oficialmente o governo de Taipei ante Pequim, que considera Taiwan parte do território chinês. O presidente Jair Bolsonaro conversou por telefone nesta terça-feira com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e informou a Secretaria de Comunicação Social do governo.
Segundo o material de divulgação, os chefes de Estado trataram da compra e da produção da vacina russa Sputnik V desenvolvida para combater a Covid. Joe Biden adianta pela segunda vez a meta para vacinar toda a população adulta dos Estados Unidos contra a Covid-19. Inicialmente prevista para o fim de maio, a data foi adiantada para o dia 1º daquele mês e agora para 19 de abril. Segundo o presidente, a partir desta data, todas as doses estarão disponíveis nos postos de vacinação. No dia em que o Brasil registrou 4.211 mortos pela Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro ignorou os números da tragédia e disse que resolve o problema do vírus em poucos minutos, em mais um ataque à imprensa. É só pagar o que os governos pagavam para Globo, Folha e Estado de São Paulo. Para o presidente, a imprensa fabrica mortes. Bolsonaro ignorou a demora de seu governo para comprar vacina e generalizou o problema de falta do imunizante. Segundo epidemiologistas, a escassez de vacinas é sim um problema mundial, mas o Brasil tem relação com a demora do governo em comprar imunizantes e uma sucessão de erros do governo na condução da crise. O Brasil, por exemplo, só fechou a compra de vacina neste ano e já trocou o ministro da Saúde 3 vezes no período de 1 ano. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta terça-feira esperar que o governo americano possa começar a compartilhar seu estoque de vacinas contra a Covid-19 com outros países antes do final do verão no hemisfério norte entre junho e setembro, assim que garantir o suficiente para inocular toda a população doméstica. Minha esperança é que antes do fim do verão falarei com vocês que já temos acesso a mais vacina do que precisamos para cuidar de cada americano e que vamos ajudar outros países pobres, disse Biden em um evento na Casa Branca. O presidente americano ressaltou que quer dividir as doses excedentes com outros países porque até que essa esteja disponível em todo o mundo e estejamos vencendo o vírus em outras nações, não estaremos completamente seguros. A Casa Branca já fechou acordos com México e Canadá para enviar 4 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, Universidade de Oxford, cujo uso emergencial ainda não foi aprovado nos Estados Unidos. Esta quarta-feira, 7 de abril, as Nações Unidas marcam o Dia Internacional de Reflexão sobre o genocídio de 1994 contra os Tutsis em Ruanda. Há 27 anos, depois de 1 milhão de pessoas, da grande maioria Tutsis, mas também Hutu, moderados, Tua e outros que se opuseram ao genocídio, foram sistematicamente assassinados em menos de 3 meses no país da África Ocidental. Em mensagem de vídeo, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, lembrou as vítimas. Segundo o chefe da ONU, aqueles dias de 1994 permanecem na nossa consciência coletiva, dentre os mais horríveis da história humana recente. 6h50 em Manaus. Agora vamos às manchetes dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. O país registrou pela primeira vez mais de 4.000 vidas perdidas em um dia. A Folha de São Paulo estampa. Hospitais das Forças Armadas reservam vagas para militares e deixam até 85% de leitos ociosos. O Estado de São Paulo. Câmara aprova projeto que libera a compra de vacina por empresas sem aval da Anvisa. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Guedes promete volta dos acordos de redução salarial a qualquer momento. Valor Econômico. Pandemia pode permanecer em níveis críticos no país ao longo de abril, diz Fiocruz. Estado de Minas. Bolsonaro anuncia que o Brasil vai fabricar a Sputnik V. Jornal do Comércio no Recife. Mais da metade dos brasileiros encara avanço da Covid no país com fome e sem renda. Fortaleza Diário do Nordeste. Com nova legislação e resolução do CONTRAN, CNH pode ter validade de até 12 anos. Porto Alegre, 0 hora. A autoridade europeia vincula a vacina da AstraZeneca à trombose. OMS defende o uso do imunizante. As edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Prorrogação da entrega do imposto de renda avança no Senado. Vacinação concluída até sábado. Em tempo. Combate à malária recebe reforço. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio, Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã, às 5h45.